Cristo. Vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus, estamos aqui mais uma noite para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor e agradecer por mais um dia, estamos aqui na presença dEle, agradecer por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Eu creio que nós estamos no lugar certo. Aqui nós recebemos a unção, a graça e a presença de Deus. Ela se torna tão real, tão maravilhosa em nossas vidas, e é desse Deus que eu quero compartilhar com você em oração. Você possa nesse momento abrir o seu coração. Se você sentir vontade de fechar os seus olhos, é um momento que nós possamos estar totalmente conectados e ligados nos céus, para que Deus venha operar verdadeiramente sobre nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida dos nossos amigos. Portanto, eu te convido neste momento, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, Pai. Queremos nesta hora te agradecer por mais esse dia que passamos em nosso lar,
alguns dos nossos irmãos nos seus trabalhos, nas suas atividades habituais do seu dia a dia. Mas tudo isso, Pai, tudo isso é motivo de adorarmos a Ti. Ó Deus, estarmos aqui reunidos para entregar a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Pai. Ó Senhor, que aqui não haja espaço para tristeza, mas que a alegria venha reinar, venha transformar nosso coração. Porque a Tua palavra nos diz, nos afirma, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias! E que nós possamos nesta noite nos fortalecer na graça, na unção do Espírito Santo de Deus. Vai movendo, Senhor, cada coração aqui nesta noite. Aquele que já tem chegado, que ele possa sentir a unção, que ele possa sentir o mover das águas em favor das nossas vidas. Ó Deus, abençoa também aquele que está a caminho, que ele possa chegar aqui em paz e em segurança, para que juntos nós possamos Te adorar verdadeiramente, Senhor. Visita os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes queridos, aqueles que estão doentes. Cura, Senhor. Vai sarando as feridas. Que o Teu nome permaneça sendo exaltado sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que nesta noite seja uma noite diferente para nós. E que nós possamos, Pai, sentir o mover do Espírito Santo sobre este lugar. Ó Pai, abençoa todo aquele que estiver nesta noite, aonde estiver, que ele possa estar conectado em Ti, Senhor, e receber da unção e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, que tudo seja para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Recebe as nossas palmas, é para Ti, Pai, é para Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A palavra de Deus diz: assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uma das revelações que o Espírito Santo tem revelado ao meu coração durante esses dias é que quanto mais nós contemplamos a Deus, mais nos tornamos como Ele. Então gostaria de te convidar nessa noite, nesse período de louvor, te convidar a olhar para Jesus, a contemplar a beleza do Senhor, a declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é poderoso. E na medida que você contempla, na medida que você adora, você vai sendo transformado de dentro para fora e se tornando como um verdadeiro discípulo do Mestre. Quantos creem assim? Vamos louvar? Aleluia. Como Tu, Jesus, não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Agora diga: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, maior que a vida é o Teu amor.
admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é o mais desejável do que o ouro, maior que a vida é o teu amor. Oh Senhor, Pai, nós aguardamos aquele dia que nos encontraremos. Diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, maior que a vida é o teu amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, requei calabasurianda labarraço. Aleluia. Maravilhoso Aleluia. é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço a quem está perto de você. Pode sentar, abençoado e abençoado em nome de Jesus. Vamos achar uma cena para mim, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Boa noite. Ainda não? Está fechado? Deixa eu ver se eu... Aí, está melhorando. Deixa eu dar uma olhada em outro microfone. A não ser que... dois. Não. 1, 2. Baixa o volume para mim, por favor. 1, 2. Baixa. Pode baixar. 1, 2. Não. Não pode mexer no microfone do pastor, né? Entra de disciplina. 1, 2. Eu acho que a gente não vai conseguir arrumar esse. Vamos tentar pegar outro ali, por favor. Só graça. É só colocar uma cena, filho.
Depende da cena, né? São tantas cenas. São tantas emoções. 1, 2, 2, 3. Muito agudo esse. Na live, às vezes, fica até bom, né? Mas... 1, 2, 2. Muito grave. Só a graça. Baixa um pouquinho esse, eu vou tentar ir com esse. O som na live, ao vivo, na sua casa, pode até estar bom, mas aqui para mim não está. 1, 2, 2, 3. Muito lá, vamos lá. Tudo bem com vocês? Se não está, vai ficar. Amém? Esse deve ser o nosso lema, não é? Diga, eu não ando por vista, eu ando por fé. Amém, glória a Deus, espero que vocês estejam bem. Mais uma sexta-feira, na presença do nosso Deus, um dia especial, onde a glória do Senhor vai se manifestar por conta da sua palavra. Onde Deus está, onde a sua palavra está, Deus se manifesta. Se você ter essa compreensão, você vai incluir na tua dieta mais Bíblia. Porque quanto mais Bíblia, mais Deus. Quanto mais Deus, mais revelação. Quanto mais revelação, mais poder. Este é o segredo. É algo assim tão simples, mas a igreja não tem vivenciado esta experiência em nossos dias. Amém? Glória a Deus pela sua vida, você que está aqui neste culto presencial, você que está em casa, que Deus possa falar poderosamente ao nosso coração no dia de hoje. Me permita já entrar com a palavra, meu coração está queimando para poder compartilhar com vocês aquilo que o céu entrega. Eu já disse que nós podemos subir no altar e entregar alguma coisa que vem de nós mesmos. Quando isso acontece, somos profissionais naquilo que fazemos. E sem o Espírito Santo não vai haver testificação, não vai haver sinais. E tudo que nós precisamos é abrir o nosso coração e desarmar a nossa mente, para que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar aquilo que Deus quer nos mostrar. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Entendeste? Aleluia. Acharam? Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 17, 9 e 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Simão, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém?
Até aí. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua graça bendita se manifeste neste lugar. Nós cremos que o Senhor tem algo para fazer na presente geração e que vamos fazer parte deste mover poderoso em nome de Jesus. Descortina diante dos nossos olhos a tua palavra e nos revela, Senhor, o teu propósito em nome de Jesus. Diga comigo amém, assim seja e assim será. Nós vivemos num tempo onde aquilo que é de Deus tem sido banalizado. Embora muitos ainda se achem religiosos, espirituais ou tementes a Deus, eles negligenciam alguns princípios importantes para que Deus se manifeste em suas vidas, como a Bíblia nos mostra como realidade. Nós não podemos viver uma vida com Deus sem a sua participação direta em nossa vida. Deus, Ele não quer apenas se mover em nosso meio. Quando falo em nosso, estou falando da igreja. Ele quer se mover como sempre se moveu. Só que a igreja, ela se distanciou daquilo que um dia era muito vivo, era poderoso, era tremendo, era glorioso. Eu converso com alguns irmãos e eles me falam assim: pastor, eu não estou indo na igreja porque o meu trabalho é pesado, é duro, eu ando muito desanimado e não consigo ir na igreja sexta-feira. A bem da verdade, nós precisamos voltar um pouco no tempo para compreender aquilo que ficou lá atrás. Eu me lembro que quando eu era pequeno, ia à igreja, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a igreja estava lotada de irmãos que trabalhavam duro, que tinham as mãos calejadas, que iam para a igreja sem jantar, que iam para a igreja não para dormir, que levavam os seus lenços porque era certo que chorariam no culto. Eu já falei com vocês a respeito da simplicidade que era naquele tempo os cultos. Era uma guitarra no delengue-delengue, desafinada, alguém cantando, semitonando, desafinando. Eu me lembro que tinha lá irmãos e irmãs com muito desejo no coração de oferecer ao Senhor algo que fosse aceito por Deus. Então é importante a gente olhar lá para trás e perceber que naquela época tudo era diferente. E o que mudou de lá para cá? Por que hoje a igreja ela entrou num estado de torpor, de sonolência? A igreja não consegue se ativar mais. Eu não estou falando de movimento de gente, de pessoas, igreja cheia. Eu não quero falar de igreja cheia de gente com gente vazia. Eu quero dizer que existe um propósito espiritual que vai, de certa forma, anteceder o avivamento. A igreja ela vai ser despertada, ela vai ser acordada, ela vai ser sacudida. Mas por conta disso, nós precisamos fazer um balanço de como está a nossa vida, porque a gente analisa a vida do outro.
Nós somos bons em apontar os dedos, de criticar, mas nós não entendemos o nosso papel, e hoje você vai entender o seu papel de uma forma muito clara, porque Deus vai falar com você. Deus não vai falar com aquele que não veio. Deus vai falar com você que está aqui. Deus vai falar com você que não permitiu que a tua fé morresse. Deus vai falar com você que não permitiu entrar nesse estado de dormência, catatumbe, dopado. Porque devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nós ouvimos sempre as mesmas verdades. Cuidado com as mesmas verdades. É sinal que estamos surdos para ouvir aquilo que Deus falou a primeira vez. E muitas vezes o nosso coração ele está endurecido, petrificado, insensível àquilo que Deus quer nos mostrar. Nós separamos um texto que fala de um homem que fazia parte de um pelotão especial do exército. E Roma estava perseguindo os cristãos, prendendo, torturando e matando. E Saulo fazia parte desse movimento maligno. O diabo estava usando este homem. Ele entendia que estava fazendo o certo. Ele era um fariseu convicto. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele não era um iletrado, um indouto, um ignorante. Não, ele conhecia a letra, mas ele não conhecia a revelação. Ele não conhecia o Deus por detrás da revelação. E ele era veemente, cruel, implacável. Quando se falava no nome de Saulo, os cristãos tremiam, fugiam da presença dele. Tanto é que neste texto que lemos, quando Jesus fala para Ananias, vai na casa do Simão orar pelo Saulo. Ele disse, não tem outro para mandar não, tem que ser eu. Ele já tinha ouvido falar a respeito da fama de Saulo, de Paulo. E os cristãos temiam, não queriam cruzar com ele. Agora, ele estava indo para Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus. Jesus estava à espera dele. Aquele dia seria o fim das perseguições, das injustiças, das ameaças. A partir daquele encontro, a vida deste homem mudaria radicalmente. É impossível eu e você ter um encontro real com Jesus e a nossa vida continuar do mesmo jeito. Pode ser que a gente tenha encontrado a religião, e não o Cristo morto e ressurreto. Porque quando você tem uma convicção dentro de você a respeito da graça e favor de Deus, a tua vida vai mudar totalmente. E muitos se contentam com uma mudança meramente parcial. Mudou alguma coisa, está bom demais. Alguns não querem nem que Deus mexa muito na sua estrutura, na sua vida. E Deus, Ele quer descer aos porões que estão trancados a 7 chaves, e que você não permite que Ele tenha acesso. É por isso que tem gente que não muda de vida, que vai estar dentro de uma igreja, mas continuar com a mesma vida que levou lá fora no mundo. Por incrível que pareça, pode ser,
que você esteja aqui, mascarado, camuflado, maquiado, disfarçado, travestido de crente, quando na verdade você continua sendo a mesma pessoa que você foi lá atrás, quando você era do mundo. No começo, você tinha manifestado até uma motivação para mudar de vida, mas depois você foi perdendo esta empolgação, até que estaciona, se acomoda e para de buscar aquilo que vai agradar a Deus de verdade. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? A maior parte de nós está aqui simplesmente para buscar aquilo que nos agrada. Nós queremos que a nossa oração seja atendida, que Deus nos cure, nos sare, nos liberte, nos prospere. Nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós. Então nós vimos para cá para dizer: Deus faz, quando na verdade nós precisamos chegar aqui para entregar. Porque aquele que se entrega de verdade, se doa, se sacrifica, vai viver o milagre de Deus. Por isso que tem gente que pede, pede, pede e não recebe. Por quê? O interesse dele não é do Deus da bênção, é da bênção de Deus. Deus, Ele quer fazer, mas Ele não pode fazer com a tua vida torta, com você desencaminhado, ainda perdido, mesmo que dentro de uma igreja. Então Deus quer tratar você, e para isso nós precisamos perceber: o que é que eu venho fazer aqui? Eu venho me encontrar com Ele, eu venho dar o meu culto, embora muita coisa não esteja bem, embora cansado, com sono, com fome, com dor. Muitos tiveram uma semana extremamente esmagadora, difícil, complicada, posso dizer até insuportável, mas é na presença dEle que nós renovamos as nossas forças. É quando nós chegamos aqui, nós começamos a louvar e adorar. Eu não digo cantar, embora louvor e adoração seja também música, seja canto, mas difere daquilo que o mundo faz. O mundo toca as emoções. Não demora muito para você ouvir a música da tua vida e recordar o passado e chorar. Mas uma música secular não transforma a tua vida, enquanto o louvor e a adoração, na unção do Espírito Santo, transforma você, transporta você para a presença de Deus, para junto dEle. É por isso que saímos do natural e entramos na dimensão do espiritual, para poder louvar, para poder adorar, porque naquele momento as nossas forças se renovam. Naquele momento o céu nos alcança, porque nós conseguimos chegar até aqui. E o inimigo, ele faz de tudo para você não chegar neste lugar, porque este lugar é um lugar de vida, de fé, de esperança. Este é um lugar onde Deus vai ter um encontro com você. Eu sei que você pode me dizer: eu posso me encontrar com Deus no meu quarto. Só que você não se encontra com Ele no seu quarto. Você não ora. Você não faz o que Jesus disse: entra no teu quarto, no lugar secreto. Fecha a cortina, fecha a porta, dobra o teu joelho, se debruça sobre a tua cama, se inclina sobre o teu tapete. Não. Muitos usam a desculpa de: eu posso procurar Deus em outro lugar. Não necessariamente eu preciso ir à igreja. Eu não conheço nenhum crente vitorioso que esteja forte sem ouvir a palavra que é entregue do altar da igreja todas as semanas.
como nós enfraquecemos quando não somos ativados, renovados, restaurados, libertos, curados na nossa alma, antes de sermos curados no nosso corpo. Então muitos apresentam essa desculpa: não, eu posso me encontrar com Deus em todo lugar. Então por que você não se encontra? Eu preciso fazer o que a Bíblia diz para eu fazer. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25. É uma exortação do autor do livro de Hebreus: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Preste atenção, o dia está chegando. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas ele está chegando, e nós sabemos que ele está próximo. E muitos ficarão, muitos não serão arrebatados. Por quê? Porque são apenas religiosos. Hoje nós temos o jargão do evangélico, do cristão, do crente. Você sabia que Deus te chamou para você ser filho e filha? Não está errado dizer que é evangélico, cristão, crente, mas virou um rótulo. É para fins de pesquisa do IBGE. Ah, eu sou evangélico. Agora tem uma nova modalidade: evangélico não praticante. Eu creio em Jesus, mas não frequento igreja nenhuma. Você sabe por que pessoas deixam de frequentar, ou até de fazer parte, ou melhor, de pertencer a uma igreja? Porque foram feridas pelo diabo. Porque aqueles que se permitiram ser curados não pulam do barco. Quando nós olhamos para o dilúvio, a salvação estava dentro da arca e não fora da arca. Muitos dizem que o papel da igreja é secundário. Por quê? Porque o inimigo quer tirar da igreja o seu devido valor. É fato que a igreja é feita por homens, por pessoas falhas, pessoas que não mudaram de vida. É fato. Ouvimos aí tantos escândalos, e é vergonhoso, mas nada pode nos afastar do amor de Deus. Aí nós estamos aqui, fazendo o quê? Preste atenção. Se estamos aqui é por conta de um propósito. Ouvidos que nunca deixaram de ouvir, corações que nunca deixaram de receber algo da parte de Deus. É isso que nos chama, nos atrai de forma magnética a presença de Deus. Não tem outra justificativa. Porque nós não viemos buscar o homem, nós viemos entregar o nosso culto. Amados, eu acompanho como está o crescimento do evangelho no mundo, e é muito triste ver que em muitos lugares igrejas estão sendo fechadas, destruídas. A máquina vem e derruba a igreja. O povo fica sem ter onde congregar. Um destes lugares é a China. Lá existe a religião oficial do país.
O evangelho é monitorado. A palavra, antes de ser pregada, deve ser mandada para os auditores. E como fiscais, eles censuram aquilo que pode ou não pode ser pregado na igreja. Igrejas são queimadas, igrejas são destruídas, e o pior de tudo, com os crentes dentro. Imagina você a tristeza. Eu tenho tantos relatos no meu celular, e eu vou fazer uma ministração sobre avivamento, e nós vamos ver que quanto mais perseguição, mais a igreja está crescendo neste tempo. Sabe aonde o evangelho tem crescido? Mais crescido? Na China. A igreja subterrânea. Pastores são mortos na frente dos seus membros quando pegos em flagrante, pregando o evangelho. Não altera meu som não, deixa como estava, por favor. Volta lá, como estava. Não mexe não, tá? Volta lá. Do jeito que estava. Ah, fechou. Agora até a gente se encontrar de novo. Não mexe. Não, agora tem que resolver, né? Não pode, gente. Estava dando para levar. Põe um pouco de agudo para mim, para ver se melhora. Ah, 1, 2. Daqui a pouco eu deixo o microfone, eu faço 100. Ah, fechado. Aqui em cima está fechado. Um, dois, dois. Ah, deixa assim, não mexe mais. E o que é triste ver são os nossos irmãos dando a vida pelo evangelho e nós no Ocidente acomodados. Nós vemos irmãos que na fronteira da Coreia do Norte estão pegando balões e colocando dentro Bíblias, para que elas possam chegar e atravessar a cortina de ferro. E tantos irmãos, nossos irmãos, têm perdido a vida degolados, metralhados, colocados dentro de uma jaula e mergulhados no mar. Mas para nós está tudo muito confortável. A gente acha que ser crente é isso que a gente está vivendo aqui. Eu tenho um irmão muito querido chamado Luciano. Ele é de uma igreja lá de Extrema, chama Templo Vivo. Ele está fazendo um trabalho missionário na África, e eu acompanho o canal dele, e essa semana eu chorei. Os irmãos da África foram ofertar na hora do culto. Sabe o que eles levaram? Cana, abóbora, galinha, ovo. Eles disseram: nós não temos dinheiro aqui, conseguimos separar alguns poucos centavos. Aí a gente olha para a nossa condição, a gente tem condições de contribuir, de fazer, de abençoar, e a gente não faz. Nesta hora eu orei a Deus e disse: Deus, eu quero uma oferta especial para poder abençoar os irmãos da África,
porque eu conheço o pastor Luciano e eu sei que o trabalho dele é sério. Aquela multidão de irmãos africanos, carentes, esquecidos, abandonados, vítimas do descaso, da corrupção, do atraso social, o pior de tudo, da sonolência da igreja mais rica ou mais próspera. Nós poderíamos fazer alguma coisa, mas não fazemos. Você não consegue fazer para o teu vizinho, você vai fazer para a África. Você não consegue fazer para um parente, para um familiar, você vai fazer para a África. Você não consegue fazer para o teu irmão da igreja, porque você está brigado com ele. Você vai fazer para a África. Preste atenção, se os outros não fazem, você precisa fazer. Então nós aprendemos até aqui a importância que é de entender o nosso papel, porque a igreja perdeu essa consciência de ser igreja. Nós não queremos saber a respeito do que acontece no mundo. Como é que está o mover de Deus em outros países, em outros lugares? Nós não estamos nem preocupados com o que acontece na nossa igreja ou na nossa cidade. Tanto faz como tanto fez. Mas quando o Espírito Santo começa a se mover em você, sabe o que aconteceu com Paulo? Ou com Saulo? A partir daquele encontro que ele teve, o Espírito Santo começou a se mover nele. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, porque a situação saiu do seu controle. Ele cai do cavalo, ele ouve uma voz, e ele fica cego. Sabe por quê que ele ficou cego? Porque ele precisava olhar para dentro dele, e enxergar as suas mazelas, enxergar o seu testemunho de vida, enxergar quem ele tinha sido até então. Ele fica 3 dias e 3 noites cego, sem ver nada. Aí Deus fala com Ananias, Jesus fala com Ananias. Sabe quem era Ananias? Um diácono. Se você soubesse o que é ser um diácono. Diácono é alguém que se coloca à disposição de Deus. E para se colocar à disposição de Deus, ele precisa se colocar à disposição dos irmãos. Diácono é aquele que vai amar a igreja. Não é aquele que vai bater cartão, vir quando tem que cumprir escala, fazer alguma coisa por obrigação. Não. O diácono de verdade, ele se move por amor. Você não precisa cobrá-lo para orar, jejuar, ler Bíblia, estar nos cultos. Se fosse critério, por exemplo, quantos que não vêm nos cultos, que não apoia os trabalhos, seriam cortados. Mas a nossa esperança é de que o Espírito Santo se mova. A nossa oração é para que o Espírito Santo se mova, para que o Espírito Santo traga despertamento no coração destas pessoas. Mas antes de trazer despertamento, tem que trazer na nossa vida. Sabe por quê? Nós estamos apaixonados, mas não muito. Qualquer coisa é capaz de nos tirar da rota, nos desviar do caminho. Aí perdemos a direção. Paulo ficou cego. Agora ele ficou rendido à experiência da estrada de Damasco. Ele ficou submisso ao Senhor que ele encontrou lá. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, meu Senhor. Logo de pronto ele reconheceu que existia algo ali que fugia do controle.
que era o próprio Jesus, ressuscitado, falando com ele. Ele reconhece: meu Senhor. Dura para você recalcitrar contra os meus aguilhões? Não adianta você querer medir força comigo, Paulo, Saulo. Não adianta. E é o que a gente faz, a gente quer medir força. Você acha que dá para ser do teu jeito, você acha que você se permite viver sem Deus, ao invés de trazer Deus para a sua vida. Por isso que Paulo dizia: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Preste atenção, você encontra esse registro na Bíblia uma vez. Eu acredito que Paulo não falou uma única vez. Paulo, acredito eu, repetia sempre: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Até Cristo se manifestar na sua vida e você morrer. Morrer na sua carne, morrer para o seu eu, morrer para os seus caprichos. Sabe por quê? Quando nós morremos para este mundo, nós vivemos para Cristo. E o diabo, ele nos cerca de tal forma que nós vivemos só para resolver problemas, dificuldades e lutas. A tua vida é um marasmo, é uma chatice, porque é só isso. Não, preste atenção, você vai ser a resposta de Deus para este mundo, a resposta de Deus para os problemas, dificuldades e lutas. Deus vai se revelar a você. É isso que está acontecendo com Paulo, com Saulo. Eu estou me revelando a você, porque você vai me revelar para o mundo, para os gentios, para aqueles que não me conhecem. Ele não podia fazer isso através de Pedro, porque Pedro estava preso na sua religiosidade. Ele acreditava que Jesus tinha vindo só para os judeus. E o projeto de Deus é muito maior. Entenda isso, o projeto de Deus é muito maior para você. Sabe como é que você vai começar? É dando testemunho em casa, é dando testemunho para os parentes, é dando testemunho para os vizinhos, é dando testemunho para os conhecidos, até para os desconhecidos, colegas de estudo, companheiros de trabalho. O tempo todo você precisa compreender: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse isso: Cristo em vós, a esperança da glória. E nós somos como que lâmpadas apagadas, sem azeite, sem óleo, sem combustível. Aí vivemos assim, do jeito que vivemos, cansados, fadigados, exaustos, exauridos, estressados, sem paciência, enraivecidos. É o nosso jeito de ser. E você acha que está normal. Não está normal. Não é isso que Deus quer de nós. Todos os dias nós devemos orar e dizer assim: Senhor, eu preciso me converter um pouco mais neste dia. Sabe quando você se converte? Quando você deixa alguma coisa que você não quer deixar. É você abrir mão de alguma coisa que você não quer abrir. Sabe o nome disso? Renúncia. E eu vou te falar uma coisa: renúncia dói. Aí vocês acham que ficou assim, né? Paulo chega para Roma e diz assim: olha, eu agora sou de Cristo, eu persegui a seita, mas agora eu tive uma experiência com Cristo e a partir de agora eu vou pregar esse evangelho. Beleza? Não. Preste atenção.
ele deixou de ser aliado para se tornar inimigo. Ele perde todas as suas regalias. Agora ele é perseguido do mesmo jeito que perseguiu. Agora ele é injustiçado do mesmo jeito que injustiçava. Agora ele é torturado do mesmo jeito que torturava. Agora ele sofre do mesmo jeito que fazia a igreja sofrer, mesmo entregando a sua vida para Jesus. Foi uma semeadura que ele fez. Plantar é opcional, colheita é obrigatória. E Deus sempre tratou Paulo. E ele dizia que dentre todos os apóstolos, ele era o mais indigno. Ele era o menor. Ele reconhecia o seu lugar. E mesmo assim diz a Bíblia que Deus deu a ele um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse pela tão grande revelação que recebeu da parte do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que a palavra no grego significa esbofetear, sofrer golpe pós golpe. Mas não só isso, nós entendemos que em Atos, ele sofre um apedrejamento, ele é jogado para fora da cidade. E estudiosos dizem que por conta deste apedrejamento, ele ficou com uma sequela nos olhos. Imagina que os irmãos oraram para que ele ressuscitasse. Ele ressuscita, mas fica com uma sequela nos olhos. Os irmãos da igreja da Galácia diziam assim: se pudéssemos, doaríamos para você os nossos próprios olhos. O que eu quero te falar é que Deus, ele tratava com Paulo o tempo todo. E você precisa compreender isso, que Deus está tratando com você o tempo todo. Tem coisa que a gente ora e diz: está amarrado, queima, assa, tosta, frita, cozinha, e a gente pensa que é o diabo, mas é Deus. Ele ficou cego 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Agora, pela causa correta. Agora ele estava se quebrantando e se humilhando debaixo da onipotente mão do Senhor. Aí vem lá um diácono da igreja, orar por ele, Ananias, cheio do Espírito Santo. Uma das exigências, das condições, dos critérios para você servir é estar cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito Santo não vai ligar para a fofoquinha, diz que me diz, que leva e traz, ataques, mentiras, fofocas, porque é isso que para o crente. Porque ele está muito vivo, ele é almático. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E você continua, e você não para, e você não desiste, porque nada pode roubar o teu ânimo, a tua motivação, o teu encorajamento. Nada. Você precisa ser determinado, posicionado e perseverante. O que a maior parte de nós como crentes não somos. Como é que Deus vai usar você para salvar uma cidade? Como que Deus vai usar você para salvar a tua empresa? Como é que Deus vai usar você para salvar a tua família? Por qualquer coisinha você joga a toalha, depõe as armas, pula fora do barco, desiste. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que se acovardam. Amados, quantas vezes eu fui tentado para desistir? A pressão não é fácil sobre a vida de um pastor. Os nossos pastores podem testificar isso.
pressão, opressão, oposição. Mas mesmo assim você diz: estou firme com Jesus. Se você estiver olhando para homens, você cai. Sabe por que muitos caíram? Olharam para homens. Teve gente que chegou: pastor, tal pessoa para mim era um exemplo. E a pessoa caiu. E a pessoa acaba caindo porque ela está olhando para homens. É um boi olhando para o traseiro de outro boi. Cai no buraco um, todos os outros que vão atrás caem também. Então sai um por causa do outro, sai outro por causa do outro, sai outro por causa do outro, sai outro por causa do outro. E é Deus quem vai tratar cada um deles que estão andando em cegueira. Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo. Ele chora, e com as suas lágrimas, algo como que escamas caem dos seus olhos. Ele volta a ver, e ele é cheio do Espírito. Ele é cheio do Espírito Santo. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Olha só, Ananias tinha a revelação de que Jesus tinha tido um encontro com ele, do que tinha acontecido, e que ele naquele momento seria curado da sua cegueira. A cegueira dele não era só uma cegueira física, era uma cegueira espiritual acima de tudo. E sejas cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai haver o avivamento bíblico. Deus pode contar com você. A gente diz amém, aleluia, glória a Deus. Mas a verdade é, Deus pode contar com você para este avivamento que vai chegar. Participe você ou não deste avivamento, ele vai acontecer. E um dia nós estaremos diante do trono branco. Nós estamos vivendo talvez uma das épocas mais gloriosas da história. O Apocalipse não é o fim de tudo, é o início daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja e para o seu povo. Quando nós olhamos a palavra em 2 Coríntios capítulo 4:4, Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento. É aí mesmo, meu filho. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente pensa, é aí mesmo? A gente pensa que os incrédulos estão lá fora, os incrédulos estão aqui dentro. Todas as semanas nós ouvimos a mesma coisa e a palavra não entra nem na nossa cabeça e nem no nosso coração. Nós queremos que alguém ore por nós para a gente receber, porque ele é mais ungidão, ele é mais espiritual. Ele ora, porque eu não consigo orar, eu não tenho tempo de orar, eu não gosto de orar. Ele jejua, ele passa fome por mim, então se ele orar por mim, Deus dá revelação para ele. Mas para que vai dar revelação para você, criatura? Eu já falei para vocês que tem gente que ouve a vida inteira a mesma coisa e não obedece. Deus não vai te falar o próximo passo se você não fez nem o primeiro. E tem igrejas que elas gostam
de profecia. Fim de culto, sempre as mesmas pessoas. E Deus sempre tem uma palavra nova para dar para eles. Não. Se é Deus mesmo, ia dizer: volta para o teu lugar, porque você não fez aquilo que eu te pedi já há não sei quanto tempo. Eu já contei para vocês a respeito de uma igreja que frequentei, que fiz parte, de uma irmã na igreja chamada Genoveva, uma senhorinha linda, velhinha, branquinha, cabelo alvo mais que a neve. E ela no culto dizia assim: orai, 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 orai. Jejuai, 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 jejuai. Orai, 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 orai. Jejuai, jejuai, jejuai. Uma vez um grupo de pessoas vieram falar comigo, falou: Roberto, me responda uma coisa. Você que estuda mais Bíblia do que nós, a irmã Genoveva é profeta de verdade? Eu falei: é. Mas por que ela tá, eu estou na igreja faz 20 anos, ela profetiza a mesma coisa? Eu falei: faz 20 anos que Deus está pedindo para vocês orar e jejuar, e vocês não oram e nem jejuam. Ouve aqui. Hoje Deus está fazendo uma convocação a você como igreja. Não é você dizer: eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso jejuar. Preste atenção. É você se posicionar e começar a orar e jejuar, com vontade ou sem vontade. O nome disso é obediência. Preste atenção, você era filho da desobediência no passado, agora você é filho da obediência. Então por que você não obedece? Antes a Bíblia te chamava de inimigos de Deus. Se você é amigo de Deus, por que você não faz? Nós fazemos cara de paisagem, pamonha descosturada, de desentendido. Não, mas não é comigo, não é comigo, não é comigo. A pessoa, ela quer orar e jejuar quando está passando por um estreito, por um aperto e pelo deserto. Presta atenção. A Bíblia diz assim que nós devemos nos preparar para o dia mau. Como é que você se prepara? Orando e jejuando. Porque vai chegar o dia mau, você vai estar fortalecido em Deus. É isso que nos permite continuar na presença do Senhor. A Bíblia diz: até quando terei que suportar vocês, filhos rebeldes? Por que rebeldes? É aquele filho que ele ouve, entra por aqui, sai por aqui, e ele não pratica. Preste atenção, o avivamento tem que começar em mim, tem que começar em você, tem que começar em nós. Para de olhar para as cadeiras vazias, para o irmão que não veio, que não quer vir, que está desinteressado, que não quer vir mais, que está desanimado. Chega uma hora que a gente tem que levar o Evangelho para quem quer, para quem não conhece Jesus ainda, para quem está perdido, porque aqueles que dizem que querem, não estão aqui. Então nós temos que compreender o que Deus quer fazer. Eu convidei, eu ofereci carona. Teve um irmão da igreja, foi muito engraçado isso. Ele falou: pastor, Deus está se movendo na minha vida. Eu falei: glória a Deus. Eu estou indo atrás, pastor, dos irmãos que estão desanimados. E eu não ia roubar a fé do coração dele. Eu falei: glória a Deus. O irmão está animado? Ele falou: estou na rocha. Eu falei: amém, aleluia. Aí ele foi na casa do irmão para buscar ele para vir na igreja. Aí uns irmãos mandaram para mim uma foto. Ele estava na outra igreja. O irmão levou ele para outra igreja. Tão animado que ele estava. Preste atenção, nós precisamos ser diferentes. Sabe quando Deus separa Saulo ou Paulo, Ele está dizendo assim: Paulo, a minha marca em você é que você vai ser diferente. Sabe por que eu te escolhi? Você tem muito potencial para ser diferente. Você era tão dedicado como perseguidor da igreja, agora como aliado da igreja, servindo não mais no exército de Roma, mas no exército do céu. Você vai saquear o inferno e povoar o céu. É assim que a gente tem que ser. O movimento da Marcha para Jesus em São Paulo foi muito lindo. A gente gosta de passear, de saracutear, de se divertir, de tirar foto, de postar, de comer coisa diferente.
Mas não pode ser só mais um movimento. Eu fui um dos coordenadores no passado da Marcha para Jesus em Bragança. Nós temos as fotos da concha acústica tomada de pessoas. Só que não era um trabalho só meu, obviamente, era um trabalho do corpo de Cristo, da igreja local. Havia um mover que nos unia e alcançava a cidade. A coisa vai morrendo aos poucos e a gente não percebe. Uma vez eu vi uma peruazinha com uma corneta, cantando hino e os irmãos animados atrás, meia dúzia. Amados, era carros e carros e carros de som. O pastor, que era bispo da Renascer, ele ia em casa para a gente traçar as coordenadas para a marcha. Os cantores gospel da Renascer vinha. O bispo G veio neste dia. Preste atenção. Eu me lembro de um pastor que disse: para mim isto não é evangelismo, eu não boto um centavo neste projeto. Ali alguns irmãos sem personalidade. Aí eu concordo também. Tem coisa que entristece o coração de Deus. Tem gente falando bem, tem gente falando mal. Eu me lembro que uma vez disseram para Jesus: Jesus, encontramos aí umas pessoas expulsando demônio no teu nome. Jesus disse: deixa eles expulsar demônio no meu nome. Quem não é por mim é contra mim, quem não espalha junta. É ou não é? O que eu quero te falar é que você tem um potencial tremendo para ser marcado igualmente por Jesus. E a gente está tão assim anulado na nossa fé. Tem irmãos que falam: pastor, eu não tenho fé para orar mais, para jejuar, para ler a Bíblia, nem para vir na igreja, pastor. Eu estou muito mal. Preste atenção, não adianta eu orar. Pastor, o senhor não pode fazer quebra de maldição, de sentença, de condenação, me ungir com um tambor de óleo ungido queimado, óleo diesel queimado. O senhor não pode fazer alguma coisa aí, pastor? Me benzer? Eu não sei, eu devo ter encapetado. O senhor não pode fazer uma libertação em mim? Preste atenção, assuma responsabilidade, não transfira a culpa. A culpa é da igreja, a culpa é da liderança, a culpa dos irmãos, a culpa... Só não culpa o diabo, culpa todo mundo. A pessoa tem que entender: não, eu estou fraco porque eu deixei de orar, eu estou fraco porque deixei de jejuar, eu estou fraco porque deixei de ler Bíblia, eu estou fraco porque eu deixei de vir na igreja. A culpa não é de ninguém, não, é minha, eu assumo. Como é que você vai mudar isso, irmão? Vou começar a orar, vou começar a jejuar, vou começar a ler Bíblia, vou voltar para os cultos, vou me posicionar e vou ser uma bênção do seu lado, pastor, em nome de Jesus. Tem irmãos que gostam de movimento, eu não critico, está tudo certo. Teve irmão que chegou para mim já e falou: pastor, eu quero ir para uma igreja que tem muita gente, eu não gosto de igreja vazia. Falei: vai com Deus, irmão. Outro chega e fala: pastor, eu não gosto de igreja cheia, eu gosto de igreja vazia, então eu quero ficar aqui mesmo. Eu falei: glória a Deus, veja. Os irmãos são assim. O que eu estou falando é que Deus, Ele quer mudar a tua história. Sabe? Você tem que entender o teu papel. Por que você não entende? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegueira na alma. Cegueira espiritual. A pessoa, ela acha que está desafiando o homem, ela está desafiando a Deus. Despertando a ira de Deus, afrontando a Deus. Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não podia dizer: por que você está perseguindo a igreja, Saulo?
Por que você está perseguindo os crentes? Não, porque tu me persegues. Então quem persegue você, está perseguindo Jesus. Quem me persegue, persegue Jesus. Aí nós precisamos nos unir. Como? Não é só na hora de cantar, como é precioso, irmão. Não. É ser um. Eu sou um com você, você é um comigo. Eu tive uma experiência recente, que um desavisado veio falar mal de um irmão, que é um dos meus aliançados. É uma pessoa próxima. Eu sei que ele não é perfeito, mas eu conheço o coração dele. Deixei ele falar, irmãos. Mas ele passou uma vergonha, um constrangimento. As pessoas aprendem de duas formas, diga comigo, pela dor ou pelo constrangimento. Ele passou pela dor e pelo constrangimento, os dois. Eu disse para ele, irmão, nunca mais faça isso, nem para mim e nem para nenhuma outra pessoa. Sabe quando eu aprendi isso? Eu já era pastor, 2012, estou na faculdade, e eu fui fazer um comentário desnecessário, perto de uma pessoa muito querida, chamada Fabiana. No meio do grupo, ela falou, Alberto, limpa a boca. Eu falei, está suja? Ela falou, está escorrendo veneno. Irmão, sabe por que escorre veneno da boca da gente? Porque a gente permitiu que entrasse. A cobra peçonhenta destila veneno em nós. Aí eu aprendi. Hoje, se você está andando comigo e jogar um papel fora do carro, eu paro o carro, peço para você pegar. Sabe como que eu aprendi? Estou com o carro parado. Isso há muito tempo atrás, irmãos. Agora eu sou comportado. Há muito tempo atrás, lá na Vila Bianchi, lá na Avenida São Vicente de Paulo. Parei o carro do lado da vizinha, chupei um sorvete e joguei o papel. A vizinha viu, ela falou, por que você não joga na porta da sua casa? Você vai jogar na porta da minha casa. Eu falei assim, me desculpe. Desci, peguei o papel. Amados, nunca mais joguei nada na rua. Dia desses, eu tinha parado o carro lá na porta da casa dela, ela saiu. Eu falei, deixa eu te contar uma história engraçada, você não lembra, mas você mudou minha vida. Ela falou, o que aconteceu? Aí eu contei a história para ela, ela riu muito. Ela falou, me desculpa. Eu falei, não, você me fez um grande bem. Você me tornou um cidadão mais civilizado, mais limpo, mais organizado, mais educado. A gente não aprende pelo constrangimento, irmãos. Então você tem que aprender com as lições que você ouve. Até quando você vai ouvir as mesmas coisas e não vai mudar de vida? Até quando? Olha só. Você vai chegar um dia no céu, ó, você... Jesus! Aí Jesus vai conversar sério com você. Vai assim, por que eu falei para você orar e você não orou? Mas eu nunca me lembro do senhor ter se manifestado e falado comigo assim, José, ore. Cada vez que o teu pastor pregava e falava para você orar, eu falava pela boca dele. Ah, é? Por que você não jejuava? Ah, o senhor nunca apareceu assim, José, jejue. Mas cada vez que o teu pastor dizia para você jejuar, era eu dizendo, jejua, excomunguento, e você não jejuava. Cada vez. Por que você não lia a Bíblia? Ah, por que eu não lia a Bíblia? O senhor nunca apareceu assim, José, leia a Bíblia. Cada vez que teu pastor pregava e falava, leia a Bíblia, era eu usando a boca dele para você ler a Bíblia.
Cada vez. Por que você não dizimava e não ofertava? O senhor nunca falou assim para mim: José, dizima, oferta. Eu falei: cada vez que o teu pastor pregava no altar e dizia: abençoa a igreja, prega através dos teus dízimos e ofertas, seja fiel, era eu usando a boca dele. Vou entrar no céu, Jesus? Pela graça, um anjo vai e deve empurrar você para dentro. Sabe por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras, mas fé sem obra é morta. No dia do trono branco, era para você receber o reconhecimento do próprio Jesus, o galardão, o prêmio, a recompensa, o salário. Você não vai receber nada. Não vai receber. Agora imagina você, Saulo, a partir daquela experiência, ele se tornou um fervoroso crente. Ele foi para o deserto da Arábia, ele ficou 3 anos lá. E as experiências que ele teve com Jesus foram arrebatadoras. Não sei se no meu corpo, fora do meu corpo, eu sei que eu fui até o 3º céu. Por isso ele é chamado de apóstolo. Porque um dos critérios das exigências é que tinha que ter andado com Jesus, ter sido testemunha ocular do seu ministério. E Paulo, ele vivenciou essa experiência de intimidade com Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar agora. O Senhor está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. Vale a pena você deixar celular de lado, TV de lado, passeio de lado, tantas coisas de lado, para você se trancar e ficar sós com Deus. Sabe, você chegar e dizer assim: Senhor, eu nunca fiz isso, mas eu quero começar a fazer. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não sei nem por onde começar. Eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão limitado, eu me sinto sujo, imundo, porco. Mas eu quero te entregar o melhor de mim. Eu quero que o Senhor receba o meu louvor, a minha adoração. Eu vou cantar um cântico agora. Aí você canta lá, mesmo que desafinado. Chega equalizado no céu, aleluia. É igual a nossa transmissão. Às vezes está ruim aqui, na transmissão está boa. Percebe? Deus, Ele está te chamando hoje para intimidade, para as escamas caírem dos seus olhos e para você voltar ao primeiro amor. Não tem desculpa. Tem gente que fala: eu sou casado agora. Então o casamento não foi uma bênção para você, porque depois que aconteceu o casamento, você deixou de servir de coração a Jesus. Eu sei que não dá para estar todo dia na igreja, mas 2 dias por semana é muito pouco para a gente não estar. E a gente quer se bronzear sem nos expor ao sol. Não vai dar. Por isso que a igreja às vezes é uma igreja fracassada, vencida, frustrada, desiludida. Porque quando você compreende, pode ter um só. Eu vi na internet uma igreja que só tinha uma pessoa. O pastor Ney conta um testemunho desse. Ele falou que chegou na igreja, muito lindo, viu, pastor Ney? Ele chegou na igreja, tinha uma pessoa. Aí a pessoa disse: o senhor faz uma oração e me dispensa, me manda embora. Falou: não, você veio aqui para o culto vai acontecer. E ele fez o melhor culto da vida dele para uma pessoa. Amados, é assim que funciona. Eu me lembro de um irmão que ele não tinha oportunidade de pregar na igreja dele. Aí ele foi para o meio do mato, lá no Rio de Janeiro. Favela, hoje não pode mais falar favela, é comunidade.
Aí o camarada chegou num lugar lá e começou a pregar. Porque Deus é amor. Deus quer te tirar desta vida. Deus quer te transformar. Deus quer fazer uma obra milagrosa em você. Você vai sair do pecado. Você vai abandonar o crime. Deus não vai permitir que você morra. E começou a pregar lá no meio do mato. E um dia ele está na igreja, quietinho lá. Aí apareceu lá esse sujeito. Foi dar o testemunho. Ele falou: gente, sabe onde eu me converti? Sabe onde eu entreguei a vida para Jesus? Lá no meio do mato. Eu estava escondido no meio das pedras. Um doido começou a pregar lá. E era aquele irmão que não tinha oportunidade de pregar na igreja. Ele foi pregar lá no meio do mato. E olha o que aconteceu. Ele resgatou uma vida, uma alma que estava perdida. Sabe, Marcos Feliciano fala que ele pregava no meio da plantação de melancia. Ele colocava lá as melancias como se fosse gente, e ele pregava para as melancias. Sabe, prega no teu quarto, na tua sala, na frente do espelho. Sabe, você precisa começar de alguma forma. Você lê um livro, comece a compartilhar com quem você gosta. Olha, eu estou lendo um livro, esse livro é muito bom. Gente, a Dirce, cadê Dirce? A Dirce está lá atrás. Se ela gostar de um filme, não tem como você não assistir esse filme, porque ela vai te convencer. Ela fala do filme assim com uma convicção, os olhos brilham, ela chega e tal, e Dirce, eu vou assistir esse filme, nem que seja na Netflix, depois que sair de cartaz eu vou assistir. Sabe, então a gente precisa, sabe, falar de Jesus com essa empolgação, com essa vontade, sabe, da pessoa sair de lá e falar assim: eu vou assistir esse filme, eu quero. Quando é que tem culto? Sabe, não é assim, vai ter culto na igreja sexta-feira? Se você quiser ir, esta é minha igreja, se você quiser ir. Esse é meu pastor, se você quiser conhecê-lo. Sabe, quando você for orar, você diz assim: Deus, que caiam as escamas dos meus olhos, porque daí você vai conseguir enxergar a igreja de uma forma diferente. Você vai ver os irmãos de uma forma diferente. É impossível, sabe, você ter uma experiência com Deus e você ficar no teu lugarzinho. Não, você vai sair do teu lugar, você vai cumprimentar as pessoas. Faça isso no domingo. Ah, mas eu não conheço ninguém, presta atenção. Você não conhece, mas Jesus conhece todo mundo. Deixa eu te contar uma ilustração boa dessa área. Tinha uma senhorinha internada numa clínica, porque ela sofria de Alzheimer. E todos os dias, diga comigo, todos os dias o marido dela ia tomar café com ela, todos os dias. Um dia a enfermeira chegou e disse assim: escuta, por que o senhor vem tomar café com ela todos os dias, sábado, domingo, feriado? Todos os dias o senhor vem tomar café com ela. Por que o senhor vem tomar café todos os dias se ela não te conhece mais? Ele disse: ela pode não me conhecer, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela foi na minha vida. Então, você pode não conhecer a pessoa, mas Jesus conhece. Às vezes aquela pessoa vem, gente, é a primeira vez dela. Teve um que veio para a igreja, ele ia se matar, passou na porta da igreja, falou: aqui é uma igreja, vou entrar, igreja de crente, vou entrar na igreja de crente. Aí ele entrou. Aquele dia teve uma palavra assim que tocou o coração da pessoa, mas ele me disse: pastor, sabe o que mais me marcou? Eu nunca recebi tanto abraço como aquele dia eu recebi na igreja. Pessoas que nunca me conheciam, elas riam para mim. Seja bem-vindo, a casa é sua. Ele se converteu por conta de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso. E a gente precisa ser acolhedor, sabe? Ativa teu ministério. Não fica assim: ah, meu nome não está na escala, eu só abraço, só beijo, só pego na mão,
Eu só me apresento quando eu estou na escala. Quando eu não estou na escala, Jesus, não conte comigo. Não. Você fala, não. O quê? Eu vou fazer aquilo que os outros não fazem. Presta atenção. Tinha um copo d'água no chão. E os irmãos do lado, todo mundo viu aquele copo. Impossível. Aí eu abaixei, peguei o copo. Aí um irmão falou para o outro assim: por que você não pegou o copo? Você é cego. Cego é ele, que não pegou antes do irmão. Sabe, a gente tem que ser o exemplo. Lembra que eu disse? A gente aprende pela dor ou pelo constrangimento. Quando eu passava, os irmãos diziam: vê se não tem copo, vê se não tem copo, vê se não tem copo. Tem coisa que a gente faz que não vê. Chegou irmão novo. Às vezes eu erro até por conta do exagero. Estava no supermercado, aí uma irmã toda simpática, sorridente, cheia de Jesus, veio conversar comigo. Falei: glória a Deus, que bênção, irmã. Você é de que igreja? Falou: pastor, eu sou da sua igreja. Falei: pastor, já estou indo lá há não sei quantos meses, acho que uns 3, 4 meses. Você imagina? Tem irmãos que chegam aqui, você, é a primeira vez, fala: não, já estou aqui há 5 meses já, 3 meses, você é tão desligado também que nem registra. Quando o pastor apresenta, fala assim: quem está nos visitando a primeira vez? Você olha, fala assim: opa, aquele ali. Não sai sem dar um abraço nele, ele, a família, o esposo, esposa, como que é o nome da criança? Miguelzinho, né? A mulher chama Edneia e Pedro. Olha o Pedro lá. Cadê o Pedro? Está ali o Pedro e a esposa querida. Você entendeu? Você vai lá. Não, mas eu não tenho esse ministério. Presta atenção, irmão. Aprendeu já hoje. Se converte. É ministério de recepção, é ministério de... A gente tem ministério de tudo. Eu, quando eu estou entrando na igreja, eu vejo que tem um lá no estacionamento que está perdido. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e... Vamos lá, querido. Descansa. Direita, esquerda. Opa, vai lá. E a pessoa chega... Deixa que eu coordeno aí. Não, já comecei, deixa eu terminar, irmão. Olha como é que funciona. Para um carro aqui, o outro carro para 5 metros de distância. Aí a pessoa vem aqui no culto, na hora que começou já o louvor: ô irmão, dá para você ir lá, teu carro está muito longe. Por que não viu na hora? Vai tirar o irmão do culto. Aí falou: como que eu paro, pastor? Outro carro: para igual foguete, para assim. Tem que ver antes. A gente aqui, eu vou pegar os irmãos do estacionamento, vou levar, fazer um curso em São Paulo, com os flanelinhas. Amados. E aí, patrão, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jogo do Corinthians. Eu já fiquei preocupado já. O carro vai estar aqui, irmão, a hora que eu sair? Pode, tranquilo. Aí, sabe, pega a flanelinha, passa a flanelinha, vai lá para direita, esquerda, tá ótimo aí, patrão, beleza, viu? Pode ir tranquilo, estou aqui, olhando o carro aqui. É desse jeito. Com todos os carros. Imagina a gente, está parando um carro, deixa um no estacionamento, vai o outro lá, não, fica os dois conversando, trocando ideia. E aí, rapaz, o time vai jogar hoje, porque não sei o quê. Vamos ficar aqui no celular assistindo o jogo aí, tá? Olha, eu ia vir com a camisa, mas não deu para vir com a camisa. O pastor ia implicar com nós, não ia? Não, vai lá, querido, vai lá. Recepciona aquela pessoa que está chegando: ô irmão, direita, esquerda, um pouquinho mais para frente, beleza, obrigado, abre a porta, sejam bem-vindos, um ótimo culto a vocês. Você acha que vai marcar a vida das pessoas que chegam na igreja ou não? Não é só fazer assim, oi, que é isso, irmão? Parece índio. Na época que eu era criança, tinha muito filme de cowboy, e os índios eram assim, e os crentes fazem do mesmo jeito. Chega o irmão na igreja e faz assim: oi, up.
Então a gente precisa, sabe, marcar. Por exemplo, chegou a pessoa pela primeira vez, onde que é a igreja? É lá na frente, segue toda a vida, você vai chegar lá. Preste atenção, diga comigo, não a ponte, seja a ponte. Eu fui na igreja do Abe Uber, lá em São Paulo. Aí eu fui no balcão de informações, eu falei assim, viu, onde que é o banheiro? Aí o rapaz disse, eu vou acompanhá-lo. Eu falei, não precisa. É só dizer onde que é, basta que digas apenas uma palavra. Aí ele falou, não, o pastor Abe Uber diz assim, nunca a ponte, seja a ponte. Esse irmão me levou até a porta do banheiro, ficou me esperando. Perguntou de onde eu era. E quando ele viu que eu era pastor, ele mostrou a igreja todinha para mim. Aí ele contou a história dele. Quando o pastor Abe Uber veio para São Paulo, ele veio com um bom número de crentes, lá de Fortaleza. Eu não me lembro exatamente o número, mas foi um exército. Irmãos que abriram mão de morar na sua terra, para vir para São Paulo fazer missões. E esse irmão veio. Ele não tinha trabalho, ele vendia água no farol, para poder se sustentar e manter sua família. Aí, ele falou, até que surgiu uma oportunidade, e eu estou trabalhando na igreja, com o pastor Abe Uber. Eu falei, você faz jus estar aqui na igreja, servindo Jesus. Me dê o número do Pix, que eu vou te mandar um Pix. Percebeu? Não me pediu nada. Mas ó, tem flanelinha que você fala assim, meu filho, quanto que é o negócio aqui? Mas não, só do jeito que, sabe, você parecia o presidente da república. Hoje o presidente da república não é muito legal, né, falar assim. Parece assim, ser um artista, uma celebridade, né? Eu vou te falar uma coisa. A gente, na hora de pregar, a gente já está assim, ó. E não te desvies, nem para a direita e nem para o oeste. A gente está evitando falar até o que não deve, né? Esquerda a gente não está falando mais, é oeste, né? Eu preguei outro dia, eu falei, 12 mais 1, irmãos. Capítulo 12 mais 1, versículo 26, né? Não, tem coisa, irmãos, que é só graça. Tem coisa que você tem que evitar, né, pastor? Vocês perceberam, gente, que nós precisamos ser sal da terra. Sabe o que significa ser sal da terra? Temperar. Você precisa temperar onde você for. Tempera. Tem irmãos aqui que é natural isso, né? O sorrisão, a alegria, né? É pra cima. Eu confesso a vocês que eu me treino. Eu tive um trauma quando eu era jovem. Eu estava na igreja. Tinha uma menina que eu gostava, chamava Alessandra, fazia direito. Aí, eu conversando com ela um dia, eu falei, então, Alessandra, eu faço um esforço assim, descomunal, para eu ser simpático, sorrir, né, cativar o coração das pessoas. Ela falou, se esforça e não consegue. Palavra de motivação. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu não casei com ela. Já bem, acabou, jogou um balde de água fria em mim, mas aquilo me motivou. Eu falei, eu preciso me treinar mais, eu preciso me preparar mais. E mesmo vigiando, irmãos, eu chego aqui na igreja às vezes, não, o pastor nem olhou na minha cara. Amados, é tanta gente. Eu aceno para todo mundo, eu mando beijo para todo mundo, eu tento cumprimentar um a um, eu vou na porta, mas ninguém pensa assim, o que está passando na cabeça do pastor? Primeiro, eu estou concentrado para o culto. A gente tem que se dedicar à regulagem do som, tem que estar bem equalizado. Quando eu vou chegando, já tem irmão que me serve, falando, tá alto hoje, hein? Esse aqui já, estou sem esse tímpano, esse aqui ainda está funcionando um pouco. E com razão. Aí a gente tem que dar uma coordenada lá, saber como é que está a qualidade da transmissão, saber como é que estão os microfones. Porque não é só chegar e pegar o microfone e cantar. A gente viu hoje, cada um tem uma equalização. Todos têm que ter a mesma equalização, adequada à voz de cada cantor. Instrumento. A transmissão tem que estar no ar. Às vezes dá problema com a internet.
Às vezes outros problemas. É recepção. Ai, faltou da recepção. E tem irmão que você fala assim: irmão, você pode ficar hoje na recepção? Não, hoje eu só vou receber. Eu falei: tá bom, receba. É desse jeito. Irmão, você não pode hoje dar uma força lá, servir Jesus lá no... Não, já servi semana passada. Jesus da glória. Aí, a gente não briga mais. A gente ora para Deus. Está levantando pessoas novas. A gente já conta com esses irmãos, glória a Deus. A gente não quer ser pesado para ninguém. Mas eu me lembro que eu era de uma época que, sabe, eu era assim. Ô Alberto, o neném vomitou lá no meio da igreja. Você não pode ir lá? Gente, minha barriga fazia assim. Eu pegava o balde, pegava o pano, pegava o rodo, pegava o desinfetante e ia lá no meio da igreja, ajoelhava lá. As irmãs vinham e falavam assim: não te faça, irmão. Aquilo era uma prática para mim, irmãos. Aquilo era para quebrar o meu orgulho. Ali era para eu fazer. Entendeu? E tantas coisas assim. Sabe? Não tinha o outro, tinha que ser eu. Uma vez eu disse assim: Deus, o Senhor está colocando na minha cabeça, no meu coração, de ir ajudar na limpeza sábado de manhã. Aí fui para a igreja. Era uma senhorinha bem velhinha que fazia a limpeza. Aí quando eu cheguei cedo lá, ela falou: irmã, está fazendo o que aqui? Eu falei: eu vim limpar a igreja com você. Ela falou: não creio. Eu falei: creia. Eu falei: pega as coisas para limpar a igreja lá, irmã. Ela falou: não tem nada. É água e água. Eu falei: não, irmã, vamos. Espera aí. Eu fui no supermercado, comprei sapólio, sabão em pó, desinfetante, detergente, comprei palha de aço, bombril, comprei pano, comprei rodo, comprei vassoura, comprei tudo que precisa, pinho-sol, comprei tudo. Quando eu cheguei na igreja, gente, com aquilo, a irmãzinha, ela ajoelhou, gente. Ela levantou as duas mãos para cima. Ela falou: Deus, faz tanto tempo que eu estou orando para o Senhor mandar os produtos de limpeza, e hoje chegou. Oh. Aí eu orei com ela, chorei com ela. Uma senhorinha, quase que sem forças, fazendo o trabalho, porque aqueles que são jovens e adolescentes não queriam estar lá fazendo a limpeza. Aí eu me comprometi com ela, eu ia todo sábado limpar a igreja com ela. E eu era assim, queimava uma lâmpada, eu trocava, não falava para ninguém. Eu me lembro que uma vez eu fui para a Dona Wanda, minha vizinha, foi: Dona Wanda, só tem tinta branca aí, latex? Ela falou: tem, por quê? Aí eu vou pintar lá uma porta que foi fechada na nossa igreja, porque vai ter um casamento lá, eu vou deixar a igreja mais bonita. Ela falou: pega aqui, quanto é? Nada, pode levar. Aí pintei, nunca ninguém falou nada. Eles não sabem até hoje que aquela parte foi pintada, mas fui eu que pintei. Era banco feito pelos irmãos, e as irmãs levantavam reclamando, porque a ferpa rasgava a saia, a calça, a meia fina, e rasgava mesmo. O que eu fiz um dia? Peguei a grosa, peguei lixa, peguei martelo, peguei alicate, fui lá na igreja e passei o dia arrumando os bancos. Não rasgava mais a saia das irmãs, as calças, meia calça. Nunca ninguém nem soube que eu fiz isso. Mas sabe, você pode ser mais atuante, porque isso começa a tocar o coração de Deus. Tem irmão que eu falo: viu, vamos pegar um final de semana aí para a gente fazer um mutirão na igreja? Ah, não, final de semana eu não trabalho. Aí me ligou um dia desesperado: viu, pastor, eu estou precisando de uma oração, o senhor não pode fazer uma oração? Eu falei: não, sábado e domingo eu não oro. Aí foi brincadeira, né? Eu falei: é brincadeira, porque eu não tenho a mesma profissão que você. Você pode se dar esse luxo, eu não posso me dar. Vou orar assim, é brincadeira.
As escamas precisam cair dos nossos olhos. Porque aquele que não se ofende se torna mais útil. Sabe, chega no culto de domingo agora. Faça o que Jesus faria no culto. Tem placa aí para segurar. Chega para o pessoal da recepção, ou para quem está na coordenação, na ordem de culto, fala: eu quero segurar uma placa aí, eu quero receber os irmãos. Eu quero fazer festa quando eles chegarem. Eu quero dar boas-vindas. Já começa lá de perto do portão já. Seja bem-vindo, eu vou acompanhar você até... É a primeira vez? Vou acompanhar até a igreja. Olha, esse aqui é o fulano, cicrano, beltrano, seja bem-vindo. E a gente começa a viver uma outra realidade dentro da nossa igreja. Sabe por quê? Quando as pessoas entram invisíveis e saem, nós não deixamos a nossa marca. Eu fui numa igreja em São Paulo uma vez, uma igreja pequena. Entrei, assisti o culto, estava indo embora. Estava saindo um pouquinho antes de terminar, por conta da condução. Aí, ninguém falou comigo, eu voltei lá para falar com o diácono. Por isso que a Bíblia diz: existia o diácono e ele fugirá de vós. Aí, eu disse: irmão, eu entrei na igreja, ninguém falou comigo, eu saí, ninguém falou comigo. Eu sou pastor, mas e se é uma pessoa que está precisando de uma oração, de um milagre, sabe? De uma palavra, como é que fica? Então, a partir de hoje, fala com os irmãos para fazer isso. Sabe quem que era, irmãos? Pastor da igreja. Estava lá junto com o diácono. Eu falei para ele, nem sabia. Então, aquele dia que o pastor está de folga, ele está, quando não está com uniforme, pastor, ele está a paisana. Ele estava paisana. É assim que você tem que fazer. E a gente fica assim: não, estou esperando alguém me cumprimentar. Não, vá com você, cumprimente. Estou esperando alguém me visitar. Não, vai você e visite. Estou esperando alguém me ajudar. Não, vai você e ajuda. Então, quando as escamas caem dos nossos olhos, a gente deixa de ser incrédulo e passa a ser crente. A gente vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus, fazendo coisas pequenas. O pastor vai orar por alguém, o pastor não precisa nem falar: cadê os colaboradores aí, os voluntários, servos, filhos de Deus? Não, já está ligado. Não, estou aqui, sabe? Eu lembro do Estevão, quando a gente tinha as libertações da igreja, manifestava muito demônio, né? Aí eu lembro que um demônio correu para me pegar. O Estevão parecia goleiro da Copa do Mundo. A pessoa estava aqui em cima da caixa, ele pulou, pegou ela pela cintura e caíram os dois em cima da caixa. Depois teve que levar ela para o hospital. Mas ele era assim, sabe? Tinha percepção. O nariz dele até machucado, que um dia, eu não sei o que foi que aconteceu, que machucou o nariz dele e tem a cicatriz até agora. Marcas de quando ele era ativo na libertação. Cada vez que olha para aquele machucado, ele tem que lembrar disso. Bendito é aquele que traz no seu corpo as marcas do seu ministério. E às vezes a gente traz até no coração e na alma as marcas do ministério. Mas isso deve nos encorajar para a gente ser melhor do que foi. Porque o que o diabo quer é que a gente desista, que a gente abandone o nosso chamado, que a gente deixe de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Enquanto tem muita gente fazendo visita com o princípio errado, vai você com o princípio certo e faz visita. Faz visita. Visita pessoas novas, pessoas que precisam de Jesus. Cuidado para não ir para outra igreja. Eu fui fazer uma visita, fui parar na outra, pastor. Errei o rumo. Vamos ficar de pé. Diga assim comigo: Deus, tem muita coisa em mim para mudar. Eu de mim mesmo não consigo. Por isso, eu te peço,
Me muda pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Tira de mim toda tristeza, todo ressentimento, toda amargura, tudo aquilo que me paralisou, tudo aquilo que está me impedindo de fluir na tua presença. Eu quero ser usado, e eu vou ser usado, porque eu decido obedecer. Não vou andar pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Eu vou andar pela direção do teu Espírito Santo. Me capacita, Senhor, para viver tudo aquilo que eu já vivi lá atrás e deixei de viver. Eu quero voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Pai, eu oro por estas pessoas que aqui estão e oro também por aquelas que estão do outro lado, nos acompanhando pela internet, seja através desta transmissão ao vivo ou através da gravação do culto, em nome de Jesus. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de viver o novo, o diferente. Nós estamos no mês de junho, o 6º mês do ano, já estamos na metade do ano, e a nossa vida precisa do teu favor. Faz em nós, faz através de nós, opera em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar aqui que estas pessoas são profetas de Deus. Eu quero que você ore por cada cadeira que está vazia na tua frente ou do lado. Profetiza aí, sabe? Profetiza, chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Chama, vem Beatriz, vem Júnior, vem Manuel, vem Sueli, profetiza. Chama as coisas que não são como se já fossem. Senhor, eu vejo a igreja cheia, eu vejo a igreja lotada, eu vejo a igreja tomada de novos membros, eu vejo, Senhor, um povo interessado, faminto, sedento, eu vejo um povo comprometido, eu vejo um povo, Senhor, que quer estar na tua presença, um povo que quer celebrar, que quer aprender, que quer crescer, que quer romper, que quer viver, Pai, tudo aquilo que tu tens para a tua igreja, neste tempo que precede o avivamento, em nome de Jesus. Traz, Pai, o enfermo, traz o doente, traz, Senhor, o cativo, o prisioneiro, traz, Senhor, aquele que está vivendo uma vida de sofrimento, de dor, de lágrimas. Faz, Senhor, alguma coisa por estas pessoas, marca o nosso bairro, em nome de Jesus, Pai, que as amarras de Satanás caiam por terra e estas pessoas possam ter uma experiência real contigo, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, amém. Pode sentar um pouquinho. Antes de irmos embora, nós precisamos lembrar que temos ceia no domingo, é isso, né? Ceia no domingo. Crente, convertido, nascido de Deus e cheio do Espírito Santo, não falta na ceia, salvo se estiver viajando, se estiver doente, se estiver trabalhando, ou por algum impedimento, mas você deve estar aqui, amém? E lembra também de trazer a tua oferta especial da ceia, porque neste dia nós entregamos a Deus algo que nos custa, algo especial, algo importante. E eu quero dizer a vocês que Deus está se movendo assim de uma forma muito especial. Uma pessoa que é do nosso convívio, que fazia muito tempo que não estava dizimando nem ofertando, ela fez um concerto com Deus depois da palavra que nós entregamos acho que umas 2 semanas atrás. Inclusive ela está na internet, esta palavra. E na mesma semana ela recebeu uma liberação de uma promoção que há muito tempo estava retida. Então, não dê desculpa, sabe? Não se trata assim de, eu vou dar uma oferta só porque é o que eu posso. Não, se coloca diante de Deus, fala, Deus, eu preciso consertar o altar da minha vida. Eu preciso voltar a dizimar, ofertar, abençoar a tua casa. E que em nome de Jesus você possa viver esse novo tempo, em nome de Jesus, amém? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, vamos entregar ao Senhor.
E até o dia 15, em nome de Jesus, nós vamos ver um grande milagre financeiro, econômico e material na nossa vida. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo Vamos ficar em pé. fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai querido, abençoa cada dizimista e ofertante deste lugar. Aqueles que não têm dizimado e ofertado, o Senhor conhece a sua vida, a sua realidade. E nós temos profetizado mudança, transformação, abundância, multiplicação, prosperidade. E nós vamos ouvir muitos testemunhos neste altar para ter louvor, honra e glória. Abençoe, Pai, todos os que trouxeram hoje, aqueles que não trouxeram, que vão trazer no domingo, no culto de ceia. Abençoa a nossa igreja, abençoa os empresários, empreendedores, comerciantes, profissionais liberais, os crentes de fé, crentes comuns, que oferece a semente do corpo cansado, da mão calejada e do suor do rosto. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. És fiel em todo Tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu gostaria de pedir para você orar com quem está perto de você. Faz aí um grupo de 3 pessoas. Se tiver 2, pode orar de 2. Mas ora, pergunta para a pessoa: você quer que eu ore pelo quê? Aí você ora por ela e depois ela ora por você, tá bom? Deus vai te usar nesse momento, em nome de Jesus. Creia. Aleluia. Oh! Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
Amém. Aleluia. Que o Senhor possa ouvir esta oração que foi liberada hoje. Amém. Diga, eu creio que Deus é fiel. Não saia daqui sem antes dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. Lembra do que a gente pregou hoje. Vamos praticar a partir de agora e no domingo, em nome de Jesus. Deus abençoa. Vão na bênção. Nós oramos pela Marina Silva Franco Leme. Ela teve um rompimento do intestino e precisou de uma intervenção cirúrgica. Senhor, que ela não sofra a rejeição, tenha rejeição, que o Senhor possa cuidar dela, que o milagre aconteça para teu louvor, honra e glória.